13. 9 anos. 8 Que para 9 foi anos. logo quando ele ganhou o campeonato. O Pro. Que ele virou Pro? Sim. Foi logo... A gente contratou, assim, foi... Se não foi no mesmo ano, foi no próximo ano que ele ganhou o Pro. A gente estava com stand na feira e eu não estava assistindo o campeonato porque eu tinha que trabalhar no stand. Quando eu fiquei sabendo que o Júlio ganhou, eu estava lavando o refresqueiro. Eu lembro perfeitamente. Que foi Lavando refresqueira. refresqueiro porque eu precisava deixar tudo certo pro dia seguinte. E era só a gente. O César, naquela época, trabalhava já na Max. O César já trabalhava Já lá? trabalhava. E eu lembro quando me avisaram, o Júlio ganhou. Eu lembro que, nossa, eu fiquei super emocionada, ao mesmo tempo, falei, nossa, a gente não tava lá pra aplaudir o Júlio, né? O principal atleta não tava lá, mas ele entendia, né? A condição. Entendia a condição. A gente estava trabalhando, fazia tudo no stand. E foi, eu acho que foi a primeira vez que eu tive a dimensão do que era de verdade esse esporte, assim. De falar assim, nossa, olha onde a gente pode chegar com esse esporte. Eu lembro até hoje quando falaram, o Júlio ganhou e tal, aí a gente... E ele tinha sido recém-contratado. Recém-contratado. Ele era de uma marca que hoje nem existe mais no mercado. Acho que é Steel, não é? Steel. Que era uma marca só de whey de saquinho. Só de whey, de malto. É. Steel não existe mais no mercado e aí ele veio pra gente. O Júlio trabalhava comigo na loja. Ele saiu da loja para ir para Steel. Em que ano isso? Foi logo em... O Júlio saiu da loja para ir para Steel em acho que 2005, 2006. Em 5, Ele 6. ficou um bom Aí tempo da na Steel, ele ficou um bom tempo na Steel. Ele ficou 6 anos, se eu não me engano, 6 ou 7 anos. É. 6 ou 7 anos. Ele me ficou... falou. mas porque... Cara... Casa tudo. Não. É que, na verdade, aquela época, ninguém patrocinava nada, Ninguém, cara. é. Você olhava uma marca do tamanho da probiótica, você via, eles davam um pote de suplemento para meia dúzia de cara e acabou. É totalmente diferente de hoje. Hoje os atletas profissionais, na sua grande maioria, têm salário, tem cota de produto, tem premiações por shows ganhos, tem uma série de vantagens que, graças a Deus, hoje o esporte possibilita, mas naquela época não tinha. Então, tipo, o Júlio naquela época ele era um dos principais atletas, não era? Sim, e hoje os atletas conseguem viver do esporte, né? Antes eles não conseguiam viver do O Júlio esporte. continuava dando personal. Só que o Júlio me disse que quando ele foi para Max foi quando a vida dele mudou, porque mesmo nas condições simples que você tinha, o patrocínio do Júlio era muito bom, ele disse. Renato, foi ali que eu pude baixar um pouco, parei de dar personal, só dava consultoria e comecei a investir no meu esporte. A gente sempre teve sempre teve a cultura de valorização de atleta. Sempre. Porque assim, você dá um pote de whey, esse atleta ele não vai fazer o trabalho que ele pode fazer. Então, é melhor a gente ter um atleta que vai fazer o trabalho bem feito, que naquela época não tinha nem rede social. Então, qual que era o trabalho bem feito do atleta? É ele em eventos e ele ir no cliente. Assim que a gente propagava o esporte, propagava o atleta. E performar no esporte. Exatamente. Então, a gente preferia ter um atleta, 2 atletas bons e dar uma condição melhor para esse atleta do que ter ser vários atletas e a gente não conseguir dar uma condição boa para ele, que não se viver 100% do esporte, mas que pelo menos ele conseguisse performar nos palcos, chegar no máximo que ele podia chegar nos palcos. O Júlio era um patrocinador que dava trabalho ou não? Não. Eu nunca tive. Porque o Júlio é muito nunca responsável conosco aqui. Ele é muito trabalhador, o Júlio, Muito, né? o Júlio é muito trabalhador. Ele é muito trabalhador. Muito. O trabalho era de atraso. Então eu já avisava. Hoje ele clientes. melhorou, acho que com a idade. O Júlio não atrasa nem ferrando. Não. É raro, nem ferrando é muito, né, Maurício? Aí também Nem ferrando é exagero. Já exagerei. É exagero, não, mas ele não costuma atrasar. Não costuma atrasar. Não, mas assim, eu já avisava os clientes. 2 horas, gente, olha, umas 3h30, 4 horas, ele vai. Ai. Mas ele chegava lá, fazia o que tinha que fazer, atendia todo mundo Tinha naquela paciência. calma, tinha paciência. Se o cliente quisesse treinar, ele ia treinar. Ele ensinava. Então, desse tipo de trabalho, assim, de não fazer... Ele é muito trabalhador. Muito. Muito trabalhador. Muito. O Júlio... Cara, o Júlio eu sou suspeito porque eu tenho uma admiração muito grande pelo Júlio. E, cara, assim,
Né, Mauricião? Você sabe quando eu tirei o chapéu pro Júlio e falei assim, pô, esse cara é um cara fera, um cara incrível, lá no México. Porque, meu, ele vinha numa luta terrível para baixar o peso, porque era um atleta open, reduzindo para sua categoria de Classic, tendo que reduzir o peso para 109 quilos, sendo que o peso on stage dele, seco pra caramba, é na base de 114, então ele tinha que catabolizar a massa muscular. E mesmo assim, tudo que nós propomos a fazer lá no México para trazer o melhor conteúdo pra galera, né, Maurício? Nossas marmitas, Renato. Pô, aquilo ali foi de arrepiar, cara. Olha, nunca eu vou esquecer o que o Júlio fez. Eu e o Maurício, nós estávamos aqui ainda, o Júlio me ligou e falou assim, Renato, o que você tá comendo? Eu falei, Júlio, como arroz, frango, carne e tudo. Por quê? Não. O que você tá comendo? Me fala a quantidade. 200 gramas de arroz, 200 gramas de frango. Maurício, o que você tá comendo? Daqui a pouco, última semana de preparação. Nossa. Ele mandou uma foto. Ele comprou um monte de marmita. Ele foi no mercado, preparou toda a comida. Ele pesou arroz, frango, brócolis, arroz, carne, brócolis, macarrão, tudo. Pesou tudo, mandou a foto e falou assim, pode vir tranquilo que vocês têm toda a alimentação de vocês garantida. Né, Maurício? Cara, eu fiquei envergonhado de ver o cara na última semana cozinhando pra nós. E quando nós chegamos lá, pra galera aí uma curiosidade. Meu, como o Júlio cozinha bem. É? A mãe dele é cozinheira. O Júlio me escondia isso, viu? Porque com a gente ele nunca... Cara, a mãe dele é cozinheira e ele herdou da mãe o tempero. Quando eu abri a marmita, eu fiquei meio desconfiado. Tava o frango branco? Frango branco, arroz ali e tal. Falei, pô, Julião, bodybuilder. Cara, na hora que eu e o Maurício comemos, que tempero. O Júlio cozinha muito bem. Então, o Júlio é um cara muito batalhador. Mas eu acho que a maior qualidade que ele mostra nos anos de história é a lealdade. Porque ele tá contigo praticamente desde o começo, Mar. Desde o começo. Eu lembro quando o Júlio, ele teve uma fratura no nosso stand fazendo exposição assim, treinando lá pro público ver, e ele teve uma fratura, acho que foi a fratura que ele tem no ombro. E eu fiquei muito mal. Eu lembro, assim, claramente, que todo mundo, Mariane, o Júlio. Fiquei muito mal. Falei, Júlio, cara, foi no nosso stand. Ele, não, mas eu sabia o que eu tava fazendo e tal, aconteceu. E a gente deu, né, tem toda a estrutura. Mas ele é um cara que não, assim, se você não vai lá, não, Júlio, olha, vamos fazer. Ele se vira sozinho, né? Mas o Júlio, ele tem muita lealdade, ele é muito trabalhador. Assim, hoje ele é uma referência no esporte como pessoa também, né? E uma referência pra nós do time da Max. Como eu sempre conduta. digo pra ele, você é o nosso embaixador. Ele é um dos nossos líderes.